Quando nascemos, 3 máquinas distintas nascem e continuam a se desenvolver até morrermos: nosso corpo, nossa personalidade e nossa essência, os quais não têm nada em comum. Sua formação não depende de nós, de maneira alguma. Seu desenvolvimento futuro, o desenvolvimento de cada máquina em separado, depende das qualidades que temos em nós e das condições que nos rodeiam, como ambiente, circunstâncias, geografia e assim por diante. Para o corpo, esses fatores são a hereditariedade, a geografia, os alimentos e o movimento. A personalidade se forma no decorrer da vida, exclusivamente por meio do que ouvimos e lemos. A essência, que é puramente emocional, é o resultado no início, do que recebemos de modo hereditário, antes da formação da personalidade, e depois, da influência subsequente, das sensações e dos sentimentos com que convivemos. O desenvolvimento das 3 máquinas começa nos primeiros dias de vida. Cada um progride independentemente dos demais. Assim, pode acontecer, por exemplo, de o corpo começar sua vida com condições favoráveis, sobre uma base sólida, e como resultado tornar-se corajoso. Mas isso não significa que a essência da pessoa terá caráter similar. Nas mesmas condições, a essência poderá ser fraca e covarde. Seu desenvolvimento não acompanha necessariamente o desenvolvimento do corpo. A pessoa pode ter um físico forte e saudável, mas ser tímida como um coelho. O centro da gravidade do corpo, sua alma, é o centro do movimento. O centro da gravidade da personalidade é o centro do pensamento. E o centro da gravidade da essência é o centro do sentimento, que é a sua alma. Assim como a pessoa pode ter um corpo saudável e uma essência covarde, a personalidade pode ser ousada e a essência tímida. Veja, por exemplo, o caso de um homem educado e de bom senso. Ele sabe que pode ter alucinações e que elas não são nem podem ser reais. Logo, em sua personalidade, ele não as teme. Mas sua essência sim. Se um fenômeno desses ocorre, sua essência não conseguirá não temer. Logo, o desenvolvimento de um centro não depende do desenvolvimento de outro, e um centro não pode transferir seus resultados a outro. Em certos ensinamentos orientais, o corpo, as emoções e a mente são incorporados na analogia de um conjunto, com uma carruagem, um cavalo, um condutor e um mestre. A carruagem é ligada ao cavalo, por meio de varais. O cavalo ao condutor pelas rédeas, e o condutor com o mestre por meio da voz deste. Mas o condutor precisa saber ouvir e entender o que o mestre diz, e precisa saber conduzir. O cavalo precisa ser treinado para obedecer às rédeas e estar adequadamente preso à carruagem. E a carruagem precisa estar em bom estado. O trabalho consigo mesmo deve começar pelo condutor, que representa a mente. A fim de poder ouvir a voz do mestre, o condutor precisa, antes de qualquer coisa, não estar dormindo, ou seja, ele precisa estar desperto. Além disso, pode ser que o mestre fale uma língua que o condutor não compreende, e nesse caso, o condutor precisa aprender essa língua. Mas não é tudo. Enquanto aprende essa língua, também precisa aprender a conduzir a carruagem, o que por sua vez inclui aprender a arrear, alimentar e tratar o cavalo, e manter a carruagem em ordem. Afinal, de que adiantará aprender a compreender o mestre se o condutor não souber fazer seu trabalho? O mestre poderá lhe dizer para ir em algum lugar, e ele não conseguirá se mover, porque o cavalo não foi alimentado ou arreado, e ele não consegue achar as rédeas. O cavalo representa nossas emoções, a carruagem representa nosso corpo. A mente precisa aprender a controlar as emoções, as quais, de outro modo, sempre conduzirão o corpo como um cavalo desgovernado, arrastando sua carruagem. Essa é a ordem na qual devemos trabalhar com nós mesmos. A primeira etapa consiste em nos separarmos de nós mesmos, embora nossa mente, nosso pensamento, nada tenha em comum com nossa essência. Ela tende a se identificar com a essência.
A fim de nos separarmos de nós mesmos, a mente deve ficar de lado e se manter independente da essência. Nossa essência, fraca, pode mudar a qualquer momento, pois depende de muitas influências, da comida, do ambiente, do horário ou do clima, e de mais uma série de fatores diferentes. É preciso muita força para orientar a essência e mantê-la nessa orientação. Corpo e essência são o mesmo demônio. Mas a mente depende de pouquíssimas influências, e com um esforço mínimo pode ser mantida na direção desejada. Até uma pessoa fraca, sem forças sobre sua essência, pode dar a direção desejada à sua mente. Cada um de nós tem força suficiente e pode ter a capacidade e o poder de dirigir de maneira diferente. Em vez de se identificar com a essência, em vez de ser uma mera função da essência, nossa mente é capaz de funcionar de forma independente. Nosso pensamento pode ser independente. Qualquer adulto pode fazer isso. Qualquer um que deseje com seriedade. Demonstrarei o que eu digo com um exemplo. Agora, em um estado calmo, sem reagir a nada ou a ninguém, decido me dedicar à tarefa de estabelecer um bom relacionamento com o Sr. B, pois preciso dele em meus negócios, e só poderei fazer o que eu quero com sua ajuda. Mas não gosto do Sr. B. Ele é uma pessoa muito desagradável, não entende nada. É um palerma, é vil, o que você puder imaginar. Devido à minha formação, essas características me afetam. Apenas de olhar para ele fico irritado. Quando ele começa a falar bobagens, eu me descontrolo. Sou humano, e por isso sou fraco, e não consigo me convencer de que não devo me incomodar. Continuarei a me incomodar. E, se a mente tornar-se apenas uma função da essência, perderei minha paciência. Irei pensar, ou melhor, aquilo irá pensar do ponto de vista desse incômodo, que vá para o inferno. Mas eu posso me controlar. Isso depende do quanto sério é o meu desejo de conseguir que o Sr. B me ajude. Se eu me ativer a esse propósito, a esse desejo, serei capaz de consegui-lo. Por mais que esteja irritado, irei me lembrar desse desejo. Por mais furioso e descontrolado que me encontre, em um recôndito de minha mente irei me lembrar da tarefa a que me propus. Embora impotente, para conter minha impaciência, ou me fazer sentir desta ou daquela maneira com relação a ele, minha mente conseguirá se lembrar da minha meta. Digo a mim mesmo, você precisa dele. Não fique bravo, não seja rude com ele. Pode até ser que eu venha amaldiçoá-lo ou a bater nele, mas minha mente continuaria, mesmo assim, a me atormentar, lembrando-me de que eu não poderia reagir dessa forma. É exatamente isso que qualquer um pode fazer ao desejar com seriedade não se identificar com sua essência. É isso que quer dizer separar a mente da essência. Para um adulto sério, uma pessoa simples, comum, sem quaisquer poderes extraordinários, mas adulta, a tarefa que se decidir fazer, seja qual for, estará sempre em seus pensamentos. Mesmo que não consiga realizá-la na prática, sempre terá a tarefa em mente. Mesmo influenciado por outros fatores, sua mente não se esquecerá da meta traçada para si mesmo. Ele tem um dever a cumprir, e se for honesto, irá se esforçar para cumpri-lo, porque é um adulto. Ninguém pode nos ajudar nessa recordação, nessa separação de si mesmo. O indivíduo precisa fazer isso por conta própria. Apenas então, a partir do momento em que tivermos essa separação, é que a outra pessoa poderá nos ajudar. A única diferença entre a criança e o adulto está na mente. Tempo de vida não significa maturidade. A pessoa pode viver 100 anos e manter-se criança. Pode crescer e ser criança ao mesmo tempo. Se com a palavra criança entendemos alguém que não tem lógica independente em seu pensamento, a pessoa só pode ser chamada de adulta a partir do momento em que seu pensamento adquire essa qualidade. Ao falarmos de mudança, nos referimos à necessidade de mudança interior. O trabalho não requer nada externo, apenas interno. Externamente, o indivíduo deve ter um papel em tudo.
deve ser um ator. Do contrário, não atenderá às exigências da vida. Uma pessoa gosta de uma coisa, outra de outra coisa. Se quisermos ser amigos de ambas e nos comportarmos apenas de um modo, uma delas não irá gostar, e vice-versa. Devemos nos comportar com cada uma de modo como elas gostam. Assim, nossa vida será mais fácil. Por dentro, porém, deve ser diferente. Do modo como as coisas estão, em especial nos nossos dias, cada um de nós considera de um modo totalmente mecânico. Reagimos a tudo que nos afeta a partir do interior. Obedecemos ordens. Ela é boazinha. Eu sou boazinho. Ela é rude. Eu sou rude. Sou como ela quer que eu seja, apenas um títere. Mas ela também é um títere mecânico. Ela também obedece ordens mecanicamente e faz o que o outro deseja. Precisamos parar de reagir internamente. Se alguém é rude, não devemos reagir internamente. Quem controlar esse processo será mais livre. Isso é bem difícil.